aqui. Bom dia, Lenir, bem-vinda. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Uma boa semana aí, né? Hoje é segundona, né? Vamos começar animada, voltando, né, ao assunto sobre liderança, né, Jéssica? Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que nós, a semana passada, falamos sobre liderar com sabedoria. E hoje nós vamos falar dos 7 pecados que um líder pode cometer. Será que você comete um desses pecados? Fica atento aí. Então vamos lá passar a palavra aqui para a Lenir, para ela conversar um pouquinho mais sobre a gente. Porque às vezes uma empresa deixa de prosperar, não é às vezes por causa dos funcionários que estão ali. Às vezes é por causa de um líder que não sabe, gente, está indicando ali o melhor caminho para os seus funcionários. Muito bem, então antes de nós falarmos aí direto sobre os 7 pecados, eu gostaria de ler um comentário, né? Eu fiz uma pergunta no Instagram, pedi para as pessoas fazerem perguntas sobre liderança, né? E uma pessoa, Maria Tenório, né? Falei para ela que ia falar o nome dela aqui no programa. Ela falou assim que ela tem iniciativa de ajudar as pessoas a liderar, a resolver problemas. Só que ela não consegue resolver os problemas dela, ser líder de si mesma, né? Então, o primeiro passo para você ser um bom líder, para você não cometer os 7 pecados, é você ser líder de si mesmo. Né? Tem um livro chamado Agora é Pra Valer, da Márcia Luz, que conta a história de um homem que ele era um líder de uma grande empresa, ele ajudou a fundar a empresa, ele era diretor, líder, porém ele não era líder de si mesmo. Então, ele era muito bom em bater metas, mas os funcionários trabalhavam sob pressão, com medo e sobre tortura, né? Quando você trabalha sob pressão, é aquela tortura. E, porém, chama Lúcio Queiroz, esse homem, né? Ele foi naquela liderança ali severa até ele ter um infarto. E aí, quando ele teve esse infarto, que ele foi parar no hospital, e ele era tão duro que ninguém foi visitar ele. Daí ele sentiu, né? Poxa, ninguém gosta de mim. Ele já havia se separado, tudo por ser muito carrasco, né? Então, o que que acontece? Daí ele buscou acompanhamento com uma coach e ele mudou a vida dele. Né, ele transformou a vida dele, ele pediu perdão para todas as pessoas individual que ele havia ofendido na empresa, inclusive uma mulher grávida, ela teve uma consequência muito grave com o bebê dela, quase perdeu o bebê por causa da rispidez dele, né? E aí ele mudou, ele se transformou e começou a liderar si mesmo. Né? Então, para você conseguir ser líder de si mesmo, muitas vezes sozinho você não vai conseguir. Então, eu aconselho você procurar uma ajuda, né? Pode fazer um coach, porque o coach é o quê? O autoconhecimento. Você vai começar a se conhecer, saber quem você é, onde você está falhando, onde você está errando e quais são o que você quer se tornar, né? Então, o coach, ele te ajuda a te levar do ponto A ao ponto B, o que você quer se tornar. Sozinho, dificilmente nós conseguimos mudar, porque nós temos uma maneira de nos ver. Quando você procura um profissional, ele ajuda você através de perguntas elaboradas, perguntas já com o propósito de buscar ali onde você está errando, onde você está sendo bonzinho demais. Um líder também não pode ser bonzinho demais, né? Então, você começa a enxergar os pontos que você precisa trabalhar. Então, é uma metodologia estratégica, né, que vai em cima da onde você precisa trabalhar. Tá? Então, o conselho que eu dou, procure um profissional para você conseguir ser líder de si mesmo. E comece a se questionar, né? A liderança de si mesmo entra muito na inteligência emocional, que a gente já falou aqui em programas, que é reconhecer suas emoções, saber lidar com elas e também ajudar saber lidar com as emoções das outras pessoas, respeitando. Isso é um ponto essencial que todo líder deve ter para liderar a si mesmo e conseguir ser um bom líder. É importante você estar falando, porque às vezes a gente consegue dar conselhos tão bons para as pessoas, a gente consegue ajudar tantas pessoas a se encaminharem na vida, e às vezes a gente passa pela mesma coisa e não consegue, talvez, colocar aquele conselho, aquela ajuda em prática na nossa vida. Isso acontece e acontece muito, gente. Não é só com a dona Maria Tenório que isso acontece, não. A gente vê tantas pessoas que às vezes conversam com a gente, assim, dão conselhos magníficos, se encaixam perfeitamente. Mas aí você olha a vida da pessoa, é uma bagunça que ela não consegue se organizar, gente, com nada. Às vezes coisas simples, mesmo o conselho que ela deu, ela poderia colocar na vida dela, mas ela tem essa dificuldade. Mas eu creio que ainda porque ela não se achou, não conseguiu, talvez, organizar aquela vida dela, porque tudo depende de organização. Depois que você consegue organizar tanto a sua vida, tanto a sua casa, quanto os seus pensamentos, a gente consegue ir encaixando tudo no seu devido lugar.
Exatamente. E assim, eu tenho acompanhado um caso de uma pessoa que ela consegue liderar muito bem, assim, resolver os problemas da família, resolver os problemas do trabalho, é uma líder muito boa. Porém, ela não consegue liderar a si mesma. E o que que acontece? Quando a gente não consegue liderar a si mesmo, nosso corpo começa a ter problemas, né? Essa pessoa, ela está com problemas muito sérios, fisicamente, que agora ela chegou à conclusão, ou eu mudo, ou eu morro. Né? Então, ela falou, não, eu preciso mudar, porque ou eu mudo, ou eu morro. Né? Então, assim, se você não lidera a si mesmo, o seu corpo começa a ter problema. Você começa a ficar se sentindo desmotivado, se sentindo desprezado, você não se sente valorizado. Porque quem pega a sobrecarga, né, das pessoas, às vezes, o bonzinho demais, ele vai pegando o problema dos outros, como a Jéssica falou, você não consegue ter produtividade ali, porque você está muito sobrecarregado, né? E aí você não consegue liderar a si mesmo. Então, primeiro eu, né? Inclusive, Jesus Cristo resumiu aí, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu. Isso é ser egoísta? Não. Se eu posso fazer isso não vai me prejudicar, não vai me sobrecarregar, eu posso fazer, eu posso ajudar o próximo. Porém, se isso vai me sobrecarregar, vai fazer com que eu me sinta frustrada, chateada, eu não quero dizer sim, mas eu vou ter que dizer sim, você não está sendo sincero consigo mesmo. E o primeiro ponto é ser sincero consigo mesmo. A liderança entra nisso, que tem a ver com o caráter. Uma pessoa que ela é bem decidida, ela molda o seu caráter e ela é sincera. Mesmo que às vezes a pessoa vai ficar um pouco chateada se eu dizer não. Mas se naquele momento você não pode dizer sim, você para alguém você está dizendo não. Você vai dizer sim para a pessoa e vai dizer não para você. Então pense em para quem você quer dizer não naquele momento. Né? E aí você vai fazer a escolha certa. Né? Lógico que nem sempre vamos agradar todo mundo, porém, primeiro você. E aí você vai ter saúde de qualidade, né? E lembrando, gente, que a sinceridade é uma coisa. Agora, você falar algo que você vai chatear as pessoas muito é outra coisa. Porque a gente às vezes tem que pensar, porque a gente às vezes quer ser sincero demais com as pessoas, só que tem coisas que a gente não deve falar. Tem coisas que deve ficar somente pra gente. Por isso que a gente tem que se pôr no lugar. Falar assim, ó, às vezes a pessoa vai ficar chateada de momento, ela quer muito uma coisa. Se você falar não, aquilo vai passar. Tranquilo, isso é normal, você está sendo sincero. Agora, às vezes, você quer dar opiniões ali, que às vezes não precisa dar aquela opinião para a pessoa, você não precisa falar aquela coisa para a pessoa. Aí você vai acabar se tornando igual aquele chefe que a Leni comentou aqui no começo, uma pessoa que ninguém vai gostar, porque ela só sabe maltratar as pessoas. Então, existe diferença em você ser sincero e você maltratar as pessoas. A gente tem que estar bem atento a isso também. Exatamente. Então, aí vamos falar dos 7 pecados que acontecem com muitos líderes, tá, gente? Eu, por exemplo, quando comecei a estudar sobre liderança, eu achava que eu era uma boa líder. E eu vi que não. Tem muitas coisas que eu erro. Às vezes, até o de ser bonzinha demais, deixa quieto. Até líder como pai e mãe, né? Na minha casa, meu marido fala que eu sou muito mole. Né? E às vezes eu falo para ele, você é muito firme, né? Muito duro. Então eu falo, a gente faz ali a balança, né? Então hoje eu estou aprendendo, né, a ser um pouco mais firme quando é necessário, né? E ele mais flexível. Então a gente vai se adaptando ali conforme a necessidade. Porque se você não consegue liderar a sua casa, você já começa a gerar problemas, né? Você tem que ser líder de você, da sua casa, e aí você vai conseguir ser um bom líder numa empresa. Então, vamos lá. Esses 7 pecados acontecem não só nas empresas, como na casa também. Então, você pode encaixar conforme a sua necessidade. Se você falar, não sou líder de nenhuma empresa, mas você é líder da sua casa, como pai, como mãe. Então, você vê se esses pontos se adaptam a você. Primeiro ponto, uma liderança sem referência. Então, o que é uma liderança sem referência? Um bom exemplo de líder, ele é referência. Ele é uma pessoa de caráter, uma pessoa confiável, né? Então, assim, ele tem que ter uma boa referência. Ele faz, por exemplo, ele pede para o funcionário trabalhar, tal, mas ele sabe como fazer melhor, ele sabe ensinar. Ele tem, assim, uma boa referência. Porque se o líder, ele pede para o funcionário ou por pai, né? Pede para o seu filho, mas faz totalmente o contrário. Existe uma frase que diz assim: o seu exemplo falou tão alto que eu não consigo ouvir suas palavras. Né? Não é verdade? Isso é verdade. Por isso que a gente tem que ser exemplo. Se você for questionar alguém, for falar algo para alguém, você tem que saber fazer aquilo. Porque não adianta nada eu criticar o trabalho do outro, criticar o que a pessoa está fazendo, sendo que eu não sei fazer.
Então, para ser líder, realmente, você tem que ser um exemplo. Você tem que fazer algo ali certinho para você poder cobrar as outras pessoas. Porque você imagina, eu quero cobrar de um funcionário ou de um filho horário. Ah, você vai ter horário para sair, vai ter horário para voltar. Você tem essa responsabilidade. Mas aí eu, como líder, não consigo nem chegar nos horários certos, não consigo cumprir com os horários que eu preciso ficar. Como que eu vou ser exemplo e vou cobrar de outra pessoa isso se eu não consigo fazer? Se eu, às vezes, chego atrasado, se eu saio mais cedo, se eu não consigo fazer aquilo no tempo necessário, como que eu vou cobrar alguém isso? Então, o líder realmente tem que ser exemplo. Exatamente. Então, aqui fala que um bom líder é aquele que costuma participar de atividades fundamentais e decisões estratégicas, sempre essenciais e que causam enorme impacto no resultado da equipe. Né? Também aquele que inspira e traz bons exemplos ao seu time. Né? Então, um líder referência, ele está sempre à frente, né, de uma ideia, de um projeto. Ah, vamos resolver tal coisa, ele está à frente, ele está ali, né, à frente do seu time, né? Nós podemos ver assim de um técnico de futebol, eles escolhem quem? Os melhores, e eles eram bons naquilo que eles faziam, né? Normalmente os técnicos foram jogadores, né? Então eles são referência. Se eles não forem referência, já perde a credibilidade ali, né? Então esse é o ponto. Então preste atenção. Pergunta se você é referência, porque assim, estudos dizem que a empresa é segundo seu líder. Se a sua empresa não vai bem, aí você fala, ah, meus liderados não estão bem, meus liderados não trabalham direito, não atendem direito. Tudo tem a ver com a liderança. A liderança não está deixando a desejar em algum ponto, tá? Então, se a sua empresa não vai bem, pesquisas falam que a culpa é do liderado, é do líder, né? Não é dos liderados. Um segundo tópico, o segundo pecado que muitos fazem, deixar de reconhecer. Né? Deixar de reconhecer o que os seus funcionários fazem de bom. A maioria dos líderes só cobra, né? Aquela cobrança, aquela exigência e nunca reconhece nada de bom que o funcionário faz. E ele vai trabalhar desmotivado, né? O ser humano, ele adora um elogio, né? Você mesmo, como líder, se alguém chega e faz um elogio para você, você não se sente mais motivado, mais inspirado em fazer melhor ainda? O seu liderado não é diferente.